Olá pessoal, mais uma vez retomamos aqui então com a filosofia cristã. Vamos ver aqui um pouco da filosofia patrística nos seus principais representantes. Depois, na semana que vem, veremos os principais representantes da filosofia escolástica. Então, neste momento, a filosofia medieval ela está se desenvolvendo bastante. Sempre bom lembrar, nós chamamos de filosofia medieval principalmente a filosofia cristã. E o primeiro a desenvolver e se iniciar esse processo é Filon de Alexandria. Filon de Alexandria é o primeiro a realizar a mediação entre a Bíblia e a filosofia grega. Isso era bastante importante porque naquele período, primeiro século depois de Cristo, muitos autores negavam essa necessidade. Não seria necessário então que nós fizéssemos essa união entre a razão e a fé. Filon ele insiste nesta possibilidade, afirmando então que devemos sim utilizar a razão para fundamentar as doutrinas da fé cristã, onde teríamos uma aliança entre o natural e o sobrenatural. Então o que ele faz? Ele pega lá o neoplatonismo, o estoicismo, que são teorias que se aproximam do cristianismo, e une essas teorias, utiliza essas teorias para fundamentar as verdades bíblicas, principalmente algumas verdades do Antigo Testamento. Então olha só o que ele vai fazer. Vai fazer uma leitura da Bíblia a partir de verdades da filosofia grega. Outro autor importante é Clemente de Alexandria, que reforça a necessidade de união entre a razão e a fé. Na visão dele, a fé prepara a razão para que nós possamos acolher as verdades reveladas. Então, olha só, não podemos separar a razão e a fé, pois a razão também vai contribuir para a compreensão das realidades da fé. E Deus será o grande princípio, segundo Clemente de Alexandria. Outro autor do período será Orígenes. Orígenes vai argumentar sobre a perfeição de Deus. Mas por que isso é importante? A ideia dele é argumentar racionalmente, não somente utilizar a fé, mas utilizar a razão em seus argumentos. Deus seria essa transcendência total que está além das nossas possibilidades. E aí ele vai fazer uma diferenciação. Nós temos o Criador, perfeição total, e nós temos a criatura, marcada em grande parte das vezes pela imperfeição. Já no final da patrística, nós temos o pensamento de Boécio. Pessoal, Boécio é o primeiro grande sistematizador da lógica no período medieval. Então, olha só, vamos usar a lógica para compreender a realidade, para compreender as verdades da fé, superar, segundo Boécio, o estado de confusão. Deus, ele vai ser o grande regente dos acontecimentos, mas nós não podemos descartar a lógica, tanto que Boécio será bastante famoso pelas suas proposições lógicas. Depois pesquise lá no site que eu vou dar para vocês, a lógica em Boécio. Mas o principal autor da filosofia patrística é Santo Agostinho ou Agostinho de Hipona. Primeiro, Agostinho é influenciado pelo maniqueísmo. O maniqueísmo era uma doutrina que separava o bem e o mal como forças completamente distintas. Então não havia possibilidade de união entre bem e mal. Sempre bom lembrar, Platão também pensava um pouco dessa maneira, na separação entre o sensível e o inteligível. E o que Agostinho vai fazer? Influenciado pelo maniqueísmo, vai fazer um processo de cristianização de Platão. Trazer, através do neoplatonismo, as verdades do pensamento de Platão e uni-las às verdades do próprio cristianismo. Aí nós temos a consolidação da união entre a razão e a fé. O crer para compreender, e o compreender para crer. Então, olha só, pessoal, crer para compreender. A fé na frente desse processo, mas compreender para crer. A razão também tem um papel fundamental na compreensão das verdades da fé cristã, segundo Santo Agostinho. Pessoal, uma coisa interessante de Agostinho é que ele assume o dualismo platônico. De que maneira? Primeiro, vontade divina, vontade humana.
Cidade de um lado, cidade de Deus, do outro lado, cidade dos homens. De um lado, a carne, o corpo, do outro lado, o espírito. De um lado, o conhecimento, né, divino, do outro lado, o conhecimento humano. De um lado, a interioridade, do outro lado, a exterioridade. Então, na visão de Agostinho, nós somos apenas caminhantes na cidade terrena, para que nós possamos contemplar futuramente a cidade divina. Então a cidade terrena é uma cidade imperfeita, marcada pelo pecado, pelas realidades corpóreas. Já a cidade divina, ela é marcada pela verdade, pela contemplação, né, pelas verdades do cristianismo, né, por tudo aquilo que um dia nós vamos contemplar na eternidade, enquanto vida após a morte. Então, cidade humana, cidade do pecado; cidade de Deus, cidade da salvação. Pessoal, uma das principais teorias, né, de Agostinho, duas das grandes principais teorias de Agostinho. Primeiro, a teoria da iluminação. Nós compreendemos a realidade por quê? Porque a graça de Deus ilumina as nossas mentes. Seria impossível nós compreendermos a realidade e a verdade sem a iluminação de Deus. Então, sozinhos, nós não conseguimos compreender a verdade. É necessária essa graça, essa fonte, essa luz divina, para que nós possamos compreender a realidade que está à nossa volta e para que nós possamos compreender a verdade, que é o próprio Deus. Segunda grande teoria, né, de Agostinho é a teoria do livre-arbítrio. Para que Agostinho cria esta teoria? Na visão de Agostinho, o mal, ele não existe em si mesmo. O mal só existe como uma negação do bem. Então, o bem é sempre absoluto, o mal não é absoluto. Mas por que o mal existe, então? Porque nós somos seres humanos. Nós vivemos na cidade terrena e fazemos uma opção pelo mal. Então, o mal é uma criação humana. O mal jamais seria uma criação divina, segundo, né, Santo Agostinho. E nós temos o livre-arbítrio de escolher entre a prática do bem, então seguir a Deus, e a prática do mal, afastarmos-nos de Deus. Beleza? Dê uma aprofundada lá nos sites que eu coloco, né? Leia as questões da apostila e faça os exercícios. A semana que vem, né, nós vamos fazer alguns exercícios. Também vou marcar aí uma reunião, ao vivo com vocês, para que nós possamos, realizar alguns exercícios da nossa apostila e continuar também com as questões relativas à segunda parte da filosofia medieval, que é a parte da escolástica. Bons estudos, muito obrigado.